Cada iniciativa de turismo de base comunitária, ela é única e singular, porque ela diz respeito a um determinado território, a sua memória, a sua história, a sua cultura. Algo que é incomum em todas as iniciativas é que elas só acontecem, elas só existem porque elas nasceram da vontade de um grupo, de um coletivo, em protagonizar a organização de todas as etapas dessa iniciativa. Eu trago aqui um conceito para a gente refletir dentro do contexto do TBC, que é o conceito de organização em rede. Quando a gente pensa nessa palavra rede, a gente pode atribuir a ela vários significados. Desde os fios da tecelagem, das cestarias, os fios da rede de pesca, ou as conexões possibilitadas, pelas tecnologias de informação e comunicação, as redes sociais. Enfim, redes é um conceito polissêmico. É um conceito que vai estar dentro de várias áreas do conhecimento e cada área vai definir dentro da sua expertise de uma forma. E aí, o que tem em comum em todos esses exemplos que eu dei é que rede é a conexão de um ponto a outro, de um ator a outro ator. Quando a gente pensa aqui, dentro do contexto do TBC, essa organização de redes, ela é fundamental, porque justamente por ser algo coletivo, esse grupo precisa se organizar. Ele precisa ter acordos, ele precisa ter definições muito claras para existir e para superar os desafios e os atritos que fazem parte da nossa prática social. Pensando, por exemplo, numa rede de pesca. Para ela cumprir com o objetivo de pegar um peixe, não basta os fios estarem conectados. Essas tramas, elas têm que ser firmes. Aqueles nozinhos têm que ser coesos, Eles têm que estar bem emaranhados. Dentro de uma organização social, o que isso significa? Significa que esse grupo precisa ter processos democráticos. Esse grupo precisa dar espaço de voz a todas as pessoas que vão ser impactadas pela iniciativa de turismo de base comunitária. Esse coletivo tem que chegar em acordos comuns. O grupo precisa definir, por exemplo, quais vão ser os limites do turista, quais vão ser as responsabilidades de cada um do grupo em desenvolver essa iniciativa, quais vão ser as formas de divisão dos benefícios. Enfim, são várias as possibilidades para a gente pensar que precisam estar muito bem definidas e tem que estar muito bem claras para todos. Pode ser que nem todo mundo tenha vontade de se relacionar diretamente com o turista, mas se essa pessoa vai ser impactada e se a premissa justamente é esse bem comum, do TBC, as pessoas têm que encontrar esse mecanismo de comunicação. Então, horizontalidade, autonomia, participação, democracia, cooperação são premissas importantes para essa rede. E aí pensando, que essa rede ela tem ramificações que são importantes e são fundamentais. O grupo, ele precisa ter esses acordos e essas organizações. E esse grupo precisa se relacionar com outros atores, como, por exemplo, a relação com as agências de viagens. É importante encontrar parceiros que entendam a proposta do TBC, que tenham um comércio justo e que divulguem, promovam e estejam em diálogo com o que essa comunidade quer. Outro exemplo que é importante são as ramificações, por exemplo, com as instituições de ensino, com as universidades, pensar de que forma pode haver contribuições por várias outras organizações sociais. Pensar que esse grupo ele tem o seu contexto, mas outras iniciativas, por exemplo, de TBC, acontecem dentro do estado, dentro de uma região, e é importante eles também se conectarem com essas outras iniciativas, dialogarem, fortalecerem os seus discursos, para justamente fazerem alguns enfrentamentos. A gente pensar
que o turismo de base comunitária, ele é esse movimento de resistência, né? E muitas vezes ele está relacionado a uma luta, que é a luta pelo território, a luta pela existência dessas comunidades, a luta para contar essa outra história, para valorizar essa cultura, e também para lutar, por exemplo, e conseguir espaços de participação dentro do poder público, dentro dos conselhos municipais, dos conselhos estaduais, não apenas de turismo, mas também dentro das definições de políticas públicas culturais, políticas públicas educacionais, enfim. Então, ter também essa ramificação para ser, né, uma possibilidade de batalha, de resistência por melhorias de acesso, de infraestrutura, de serviços, de direitos, é também uma das questões que estão diretamente vinculadas à essência desse turismo de base comunitária, que é pensar essa premissa de solidariedade e de coletivo para superar os desafios e alcançar esse bem comum.